Fala galera, tudo bem? Passando aqui então para gravar o nosso primeiro IBcast e com muita alegria esse projeto que tem surgido no nosso coração, ainda um pouco em fase de teste, de gravação, aprendendo aqui. Então é muito importante o feedback de vocês sobre esse primeiro aqui, o que vocês acharam. Compartilhem com alguém que você quer que escute a palavra de Deus, porque é uma forma da gente levar o evangelho para as pessoas. E nesse primeiro IBcast, confesso que eu estou um pouquinho nervoso, porque quando a gente gravava os devocionais diários, era só mandar então um áudio ali um pouquinho mais curto. Se eu errasse eu podia voltar, e aqui como é um pouquinho mais comprido, então eu fico um pouquinho mais tenso. Talvez vocês possam perceber isso na minha voz. Eu como sou gordinho, né, todo mundo sabe. Quem tá só escutando minha voz, eu sou uma pessoa gordinha. Eu gosto de escutar podcast normalmente comendo um chocolatinho. Então, se você quiser fazer isso, pause aqui, vai lá, pega um chocolate, coma um docinho enquanto você escuta esse podcast. E o primeiro tema, então, desse nosso primeiro episódio, e a gente abriu o grupo ali para que entrasse algumas sugestões, e tem uma que muito rápido assim me veio algo para falar aqui, para comentar um pouco. Hoje eu estou aqui solito, mas a ideia é que tenhamos convidados para que nós possamos conversar às vezes com uma, duas ou três pessoas, mas hoje estou aqui só eu, então, para gravar esse podcast. E o tema que me chamou muita atenção foi obediência. E isso ficou no meu coração e é o que eu quero conversar um pouquinho aqui hoje sobre obediência. E eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar, para a gente refletir, para a gente meditar. E o primeiro ponto é a gente entender que tanto a obediência quanto a desobediência têm consequências. Então, se eu obedeço, eu tenho consequência. E se eu desobedeço, também eu tenho consequência. Então, nesse podcast, a ideia é discorrer um pouco sobre as consequências de obedecermos. Por que a gente obedece? A gente entender a vontade de Deus para nós. E também um pouquinho sobre o risco de desobedecer. O perigo da gente sair da vontade de Deus, de nós nos desviarmos da palavra de Deus. Então eu quero traçar essa linha, começando um pouco primeiro por que obedecer e depois por que é um perigo desobedecer. Então, repito, estou um pouquinho nervoso, mas com o tempo as coisas vão se ajustando e espero que vocês gostem, está sendo gravado com muito carinho. Então, por que a gente obedece, né? E é importante a gente entender um versículo que se encontra lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é muito legal da gente entender sobre obedecer a Deus é entender o que Deus quer para minha vida. Qual é a vontade de Deus para mim? E é claro que nós não devemos obedecer só por vantagens, ou só porque eu quero ser abençoado, ou porque eu quero conquistar algo, eu obedeço a Deus como se fosse uma troca. Mas a verdade é que Jesus fala que se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Então a obediência é um ato de amor também a Deus. E entender que a obediência, isso é um princípio, tem consequência. E quando nós obedecemos a Deus, tem consequências dessa obediência. Então é interessante, importante a gente ter esse versículo de Romanos capítulo 12, versículo 12 no nosso coração, porque aqui a vontade de Deus ela é clara. E Paulo vai falar que nós devemos ser capazes de experimentar, tendo uma renovação na nossa mente,
Nós nos afastamos do padrão do mundo. Nós somos transformados por uma renovação na mente. Algo que nos transforma, que nos faz ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, eu imagino que quando nós lemos esse versículo, eu, pelo menos, tenho desejo de obedecer a Deus, sabendo que a vontade de Deus para minha vida é boa, agradável e perfeita. Então, quando nós lemos esse versículo e guardamos na nossa mente, no nosso coração, meditamos nele, e nós nos deparamos em situações em que nós podemos obedecer a Deus ou podemos desobedecer a Deus, eu prefiro, e creio que vocês que estão escutando aqui também vão preferir obedecer a Deus, sabendo e tendo no coração. Por isso que é importante guardar a palavra de Deus no coração. O salmista fala: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então, guardando esse entendimento e tendo isso na nossa mente, no coração, de entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a minha vida, sinceramente, quem não quer obedecer alguém que tem essas vontades para nós, né? Então, quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, nós queremos obedecer. Então, nós nos alegramos em obedecer. Mas nem sempre obedecer é um processo fácil. Nem sempre obedecer à nossa vontade. Eu acho que obedecer é mesmo nós negarmos a nossa vontade para fazer a vontade que talvez não é o que nós queríamos fazer no momento, ou nós pensamos de outra maneira, de outra forma. O grande exemplo que a gente pode usar de obediência é com o nosso pai e com a nossa mãe, né? E eu falo aqui, esse podcast, a ideia é que seja algo bem descontraído, algo bem informal, nada muito sério, assim, muito... E eu falo de alguém que desobedeceu por algum tempo. Eu desobedeci meu pai e minha mãe. Falo meu pai e minha mãe que terreno. E, consequentemente, desobedeci a Deus também. E eu falo do risco de desobedecer. Eu quero ler 2 versículos para vocês aqui. Por que desobedecer é um erro? Né? Então, por que desobedecer me traz consequências ruins? Olha o que Provérbios capítulo 16, versículo 25 fala. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Olha o que vai dizer lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, versículo 10. Vou ler na Almeida Revista Corrigida. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, gente, por que desobedecer é um erro? A Bíblia é clara. Lá em Provérbios vai falar: há caminhos que para o homem parece direito. Tem coisas que nós, seres humanos, eu, João, você que está escutando aí na sua casa, você que está no seu fonezinho de ouvido aí, você que está prestando atenção nesse podcast, você que tirou um tempo para ouvir a palavra de Deus, tem coisas que nós achamos que é bom para a nossa vida, mas na realidade não é. Porque lá em Jeremias vai dar uma resposta e vai complementar esse texto de Provérbios que fala: enganoso é o coração. O nosso coração nos engana, gente. Nós viemos da raiz do pecado, nossa raiz humana, ela é má. Então, eu volto lá no texto de Paulo, tem que ter uma transformação de mente para que nós possamos experimentar aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Se nós seguirmos os nossos caminhos, o nosso coração, o caminho que a gente acha que é melhor para nós, com certeza vai ter consequência ruim. E não é nem porque... eu não obedeço a Deus, vai ter consequência ruim para minha vida, eu sou obrigado a obedecer. Não, porque o nosso próprio caminho é ruim, a gente mesmo se coloca em confusão, a gente mesmo vai atrás de problemas, nem precisa, a gente faz, às vezes parece que faz força para estar metido em confusão, né? Se mete em caminho que é errado, porque o coração do homem engana o homem. A parábola do filho pródigo deixa muito claro isso, de um filho que tenta seguir o caminho dele. Então ele sai de casa, ele faz aquilo que no entendimento dele era o correto a se fazer, ele quer aproveitar a vida, ele quer ter liberdade, mas com as próprias mãos, com os próprios pés, ele cria para ele um caminho de morte.
O coração dele enganou ele. Então, eu entendo muito claro isso, que até lá, deixa eu ver aqui, lá em 1 Samuel capítulo 15, Samuel vai falar que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, uma rebelião contra Deus. Quando a gente tapa os nossos ouvidos à repreensão de Deus, aquilo que Deus tem para nossa vida, a gente começa a marchar, a caminhar para um caminho errado. E o nosso coração nos engana facilmente. Tem que ter um cuidado, tem que ter uma sensibilidade, tem que ter uma vida com o Espírito Santo, para que nós não nos desviarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, por que desobedecer é um erro? Porque o nosso coração nos engana. Tem coisas que aos olhos humanos parece muito bom, mas nós temos que entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, conhece todas as coisas e tem uma vontade sobre mim e a tua vida que é boa, perfeita e agradável. Então, gente, é sucesso na certa. tem algo para aqueles que obedecem. Deus separa algo para aqueles que obedecem a Ele, que guardam a sua palavra. Olha o que o Salmo 128 diz. Como é feliz aquele que teme, obedece. Deixa eu ler o Salmo 128 aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui. Senão eu abro aqui. Calma aí, gente, que aqui a gente grava assim, eu anotei umas coisas aqui, mas vou pesquisar o Salmo 128. Enquanto isso eu tomo uma aguinha. Deixa eu achar aqui, Salmo 128. Vamos ler aqui, na NTLH. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, olha o que o salmista fala. Ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Gente, quem teme ao Senhor, quem obedece à palavra de Deus, quem anda de acordo com a vontade de Deus para sua vida, com certeza é abençoado. E Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Deus nos abençoa e nos abençoa grandemente com as coisas. Deus conhece o desejo do nosso coração. Então, quando nós obedecemos, olha o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, gente, não tem mudança. Deus não mente. A palavra de Deus, ela é única. E Deus é o mesmo hoje e será para todos sempre. Então, quando Ele fala algo, Ele não se deixa passar por mentiroso. Então, versículo 4 do Salmo 128. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado. Então, eu tenho que entender e ter claro no meu coração que quando eu obedeço a Deus, posso até passar por dificuldades. Tudo isso é uma escola, sofrimento, às vezes que nós temos no mundo serve para nos aproximarmos mais de Deus e nós devemos obedecer mesmo quando as coisas não vão muito bem, porque com certeza a grande recompensa é morar com Deus um dia, ser obediente a Deus e um dia encontrar o Pai. Mas certamente que tem princípios na palavra de Deus e tem promessas para quem obedece. Então, quando nós obedecemos a Deus, estamos sensíveis à voz de Deus na nossa vida, tem consequências, nós somos abençoados, nós somos felizes, porque daí Deus, gente, tem prazer em nos abençoar. Mas Ele faz isso com quem se submete à vontade dEle, com quem caminha com Ele, com quem está sensível a ouvir a voz de Deus. E uma coisa que falaram muito ali, que às vezes a gente escuta um devocional, um podcast, uma palavra, mas não sabe como colocar isso na prática. Então, o nosso quadro que nós vamos estrear hoje, porque nós estamos estreando o programa, então nós vamos estrear o quadro também, vai ser o Na Prática, tá bom? Então eu vou falar como é que a gente coloca a obediência na prática. Agora que eu sei que obedecer é muito bom, porque Deus tem uma vontade boa e perfeita e agradável para minha vida. E sei que desobedecer é muito ruim, porque eu me engano, porque o coração ele é enganoso. Então como é que eu coloco isso na prática? E a primeira coisa que eu pensei é que nós só conseguimos obedecer quando nós sabemos o que nós temos que obedecer. Como é que eu vou obedecer se eu não sei o que eu tenho que fazer, se eu não sei o sim, se eu não sei o não, se eu não sei o que eu devo fazer? Então eu sigo aquilo que dá na minha cabeça. Então é importante nós termos um relacionamento com Deus e com a palavra de Deus. A leitura da palavra é essencial, gente, porque o que transforma a nossa vida é a palavra de Deus. O que transforma os nossos pensamentos, o que purifica o nosso coração. É importante nós não só lermos a palavra, mas meditarmos, estudarmos. E, gente, a palavra é o nosso alimento.
É um manual para a vida do homem a palavra. Então, é importante a gente, para viver uma vida de obediência na prática, viver uma vida de leitura da palavra, de estudo, de meditação na palavra, para assim a gente entender a vontade de Deus num todo, para a igreja, entender a vontade de Deus na minha vida profissional e na minha vida espiritual, para mim, o que Deus quer para mim naquele momento, o que Deus quer para a igreja naquele momento. Então é importante a gente ter um relacionamento com a palavra de Deus, entender, conhecer, buscar a palavra. Então isso é essencial para nós colocarmos a obediência na prática. Segunda coisa que eu anotei aqui que eu acho interessante para a gente obedecer. Tô falando meio rápido, eu acho, né? Mas tudo bem, nos próximos a gente vai achando um ponto aí. Segundo ponto que é essencial para nós obedecermos é convidar Deus a participar das pequenas decisões da minha vida. As coisas que talvez parecem que não são tão relevantes, mas Deus quer participar de tudo, gente. De tudo Deus quer estar junto com nós. Deus é nosso Pai, nosso parceiro, nosso amigo, nosso companheiro. Então eu tenho que trazer Deus para esse local, para essa realidade na minha vida. Não ter um Deus distante de causa muito grande, mas ter um Deus também de causa pequena, de dia a dia. Deus se preocupa com as coisas que nós estamos passando no nosso dia a dia. Então traga Deus para as pequenas decisões da tua vida. Eu devo fazer isso? Como é que eu faço? Isso vai me abençoar? Isso é bom, Deus? Conversa com Ele, uma vida de oração constante. Traga Deus para as pequenas coisas, porque quando você ter grandes decisões na tua vida, vai ser mais fácil de ouvir a voz de Deus, sabe? Eu gosto muito de jogar futebol, né? Todo mundo sabe isso, e minha paixão, uma das minhas paixões é o futebol. E quando a gente treinava na escolinha do Ramin, o nome dele é Ramin, nós estávamos na escolinha, eu era bem pequenininho, meio preguiçoso desde sempre, assim, eu era magro e já não corria. Então agora eu sou gordinho e não corro também. Se magro eu não corria, gordinho agora não vou correr. Mas ainda jogo uma bolinha. A gente treinava com a bolinha de tênis menorzinha e nós pegávamos habilidade com aquela bolinha. Para que quando nós pegávamos a bola grande normal de futebol ia ser muito mais fácil de dominar. Por que eu tô falando isso? Porque quando nós convidamos Deus a participar das pequenas coisas da nossa vida, decisões, gente, que talvez você será que Deus vai me responder para isso? Com certeza Deus vai te responder para isso. Deus vai se alegrar que você está trazendo Ele para um lugar que é íntimo, que é seu, pro seu cotidiano, pro teu trabalho, e Deus vai te responder. Então, quando você pegar essa habilidade no pequeno, vai ter grandes decisões, ou grandes coisas que Deus vai falar, agora não, que vai ficar muito mais fácil, porque você já tem uma vida de obediência a Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, gente. Então, quando vier algo maior, algo que talvez seja mais difícil, nós já vamos tacar a prática nas coisas que são menores. Então, isso é essencial para nós colocarmos na prática a obediência a Deus, intimidade com a palavra e trazer Deus para o nosso dia a dia, para as coisas que talvez parecem que são banais, mas na realidade Deus quer estar com a gente. Deus enviou Jesus morreu por nós para que nós entrássemos num novo e vivo caminho, para nós entrar mesmo, coração sincero, fala em Hebreus. Então, traga Deus e quando vai ficar mais fácil de entender. É que nem um casamento, gente. Eu vou casar ano que vem. Então, no noivado agora eu já vivo isso com a Rafa. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa para entender o que o outro quer. Então tem que conversar com Deus. É essencial para entender a vontade de Deus, conversar com Deus. Trazer Deus para as pequenas coisas. Isso faz muita diferença no nosso relacionamento com Deus. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast. Repito pela terceira vez que eu tô um pouquinho nervoso, que primeiro sempre dá bate uma tensão assim, mas espero que vocês tenham gostado. Com certeza o segundo, o terceiro, o quarto vão estar melhores. A nossa ideia é sempre aprimorar, como eu disse, trazer convidados, abordar temas, assuntos diferentes. Que Deus abençoe a tua vida. Foi muito bom ficar nesse tempinho aqui com vocês, ter a atenção de vocês. E de verdade, gente, mandem ali no meu privado, no WhatsApp, o que vocês acharam. Isso é muito importante para nós, porque nós temos fazendo aqui agora, né, falando um pouquinho do culto, nosso culto de jovens toda sexta às 8 horas. É muito importante que você vá no culto, que você esteja lá na igreja, que você dê um abraço no seu irmão, que você
esteja vivendo como igreja, mas a palavra não pode ser só na sexta, nós devemos nos alimentarmos nos outros dias. Então a ideia desse podcast toda a quarta noite é para que nós tenhamos mais um dia para refletir na palavra de Deus. E eu faço aqui um apelo, peço a vocês que leiam a palavra de Deus todos os dias. Começa lendo talvez 5, 10 minutos, mas tenham essa prática, porque daí o culto é um momento maravilhoso, nós nos enchemos de Deus, mas nós precisamos nos alimentarmos diariamente da palavra. Então a ideia desse IBcast, desse podcast, realmente é mais um dia para estar falando da palavra, para estar falando das coisas de Deus que enchem nosso coração. Então fique com Deus, compartilhe com um amigo, mande para alguém que você quer que escute, que nós possamos colocar em prática a obediência, sabendo que isso dá fruto, sabendo que isso Deus abençoa, Deus honra. Então vamos obedecer com alegria, sabendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Não vamos cair no erro de querer seguir o nosso caminho, não, a gente quer furada. Então fique com Deus, que Deus abençoe a tua vida. Abração.